E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais uma Verdade dos Fatos direto da redação. Nessa semana, nós vamos tratar de alguns temas polêmicos e alguns outros, como sempre, temas bons, não é? Porque a gente não gosta de dar só notícia ruim aqui no A Verdade dos Fatos. Bom, o primeiro destaque dessa semana é que começaram as obras de construção do calçadão do balneário Costa Azul. Olha, a gente sabe que em época eleitoral, em ano eleitoral, os políticos procuram fazer o possível e o impossível para entregar as obras até o fim, do governo, ou melhor, até os dias antes da eleição. E as pessoas depois dizem: olha, ele faz, ele deixa de fazer, enfim, como se as obras realmente fossem algo acima até do caráter do político, acima até do que ele fez nos últimos 3 anos e meio. Não é o caso, essa crítica não é diretamente direcionada ao prefeito Rogério Barquete, mas sim a todos os políticos desse país. Mas enfim, fato é que o calçadão lá está começando e eles pretendem terminar antes das eleições, é claro, não é? E vale destacar também que nesse calçadão vai ter quiosque, posto de bombeiro e sanitários. Além disso, também já estão em fase final as obras de construção do restaurante panorâmico e dos novos sanitários e vestiários do camping municipal. Olha, essa do restaurante panorâmico é mais velha que andar para trás. Eu estou ouvindo isso desde o primeiro dia do governo Barquete e parece que não tá rolando, né? Tá assim não sei, de repente uma sensação estranha esse negócio de restaurante panorâmico, porque vai sair, porque não vai sair, porque vai sair, porque não vai sair. Enfim, encheu bastante, mas eles estão dizendo que sim, que vai sair. Tomara, porque restaurante panorâmico é um negócio, seria legal, né? Imagina você vai lá, sei lá, uma boia e tal, e venda represa, enfim, muito interessante, mas tem que sair, né, pessoal? Já faz bastante tempo. Olha, e por falar em Barquete, o dia dele, dessa última sexta-feira, foi feliz. Por quê? Porque ele conseguiu uma aliança com o Partido Verde, de maneira que o Marcelo José Ortega, que foi secretário de comunicação e também de governo da gestão de Barquete, que é o presidente do PV, ele decidiu, juntamente com os seus outros companheiros de partido, é, aliar-se ao Barquete. Não é? Então, PV e Barquete estão juntos para as próximas eleições de outubro. E olha, agora nós vamos falar um pouquinho de uma notícia não tão legal para o senhor prefeito Rogério Barquete. Aliás, se vocês separaram os três tópicos dessa, desse programa, dessa semana, estão falando justamente do prefeito Rogério Barquete, que teve muita evidência essa semana, né? E o prefeito, ele na segunda-feira, o Barquete marcou negativamente a sua gestão. Isso porque ele, com a ajuda dos vereadores da base aliada, alterou ilegalmente o plano diretor da Estância Turística de Avaré, que sequer entrou em vigor. Isso aconteceu porque o Barquete havia comprado, é, evidentemente com fundos da prefeitura, não haja a menor dúvida disso, um terreno para a construção de um novo bairro popular que abrigaria 400 casas na zona sul da cidade, próximo à bacia hidrográfica do Paranapanema. Ocorre que a Sabesp disse que não tinha meios de garantir 100% de certeza de que o esgoto dessas residências seria é, drenado, né? Ou na sua totalidade. E os ambientalistas tomaram voz
por meio dos vereadores Rosângela Paulucci, Poio Novaes, Ernesto Albuquerque e Marialva Biazon, para dizer o seguinte, que se a Sabesp não garantia que o esgoto ia ser 100% drenado, o destino natural dele seria a bacia hidrográfica do Paranapanema, o que é um crime ambiental, é evidente, né? Uma outra colocação é que o prefeito rebate, dizendo que tem um laudo da Sabesp que diz que dá para fazer investimentos e não sei o que, não sei o que, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Aquela enrolação de político, vocês sabem que nunca vai dar em nada, até porque a Sabesp não é uma empresa flor que se cheira. Então, o Barquete e os vereadores, exceto Maria Alva, Ernesto e Rosângela e Poio, todos os outros vereadores contribuíram para uma possível catástrofe ambiental na cidade de Avaré. E o argumento de que mas os pobres ficarão sem casa, isso é um argumento extremamente falacioso, sabe por quê? Porque Avaré tem terra, nossa, de montão para abrigar o bairro, inclusive propiciando maior qualidade de vida para os seus futuros moradores, né? Então, é lamentável, foi uma questão assim, foi politicagem. Não adianta querer dizer o Barquete se precipitou a comprar um terreno que ele sabia não era, ou se ele não sabia também deveria saber porque ele é prefeito, né? Essa é a função dele. Mas era um terreno que não abriga um bairro, não pode abrigar um bairro. Foi uma coisa estúpida de se fazer. Mas agora restam, assim, enfim, outras vias, né? As vias judiciais, Ministério Público, enfim. Vamos ver como é que fica essa história. Olha, pessoal, e eu quero fazer sempre que possível, eu faço aqui uma dica de livro, né? E a dica de livro deste programa é Eric Clapton, a autobiografia. Tá tampando a minha mão aqui, mas ó, a autobiografia. Esse livro, ele é um livro muito legal e mostra toda a história, é evidente, né, do Eric Clapton, e ele conta que, por exemplo, ele achava até uma certa idade que os avós dele eram os seus pais. E porque na verdade a sua irmã era sua mãe. Olha que confusão danada, né? E ele diz o seguinte, que a mãe dele engravidou lá de um soldado, tal, e o soldado deu linha depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E ele ficou, portanto, órfão de pai. E a família não queria dar assim muitas explicações a respeito da origem do Eric Clapton, né? Então, os seus avós decidiram dizer: olha, ele é filho nosso. Até que depois ele descobriu, enfim, foi o maior bafafá. E ele também conta, até a parte que eu li, porque eu ainda estou lendo esse livro, muito interessante, estou gostando muito. Ele começa a contar que ele trabalhou de servente de pedreiro com o avô dele, que ele reconhece como sendo um pai, né? Porque o pai sumiu, como eu já disse. E o avô dele, no caso, era pedreiro e ele era servente de pedreiro. Então, Eric Clapton trabalhando duro, inclusive para comprar instrumentos, tal, com ajuda sempre da avó e do vô, que de uma maneira ou de outra incentivaram esse que é um dos maiores guitarristas da história e também por alguns, não sei se tem um pouco de exagero nisso, até acredito que sim, mas por alguns considerado um deus da guitarra. Interessante, eu não tive a oportunidade, como eu já disse, de ler o livro por completo, estou lendo ainda, mas pelo que eu vi na internet, alguns spoilers, enfim, ele depois vai falar a respeito do vício do álcool, enfim, toda essa questão controvertida da carreira dele. E ele dedica o livro à sua avó, Rosa Amélia Klepp, à esposa Amélia e às filhas Ruth, Julie, Ella e Sophie. Não é?
E aí aqui tem é, nos capítulos fala da juventude, do The Yardbirds, do John Mayall, do Cream, do Blind Faith, do Anos Perdidos, também do Fim da Linha, né, que deve ser onde ele fala a respeito da sua seu vício com o álcool, daí ele fala da recaída depois, depois ele fala do Crossroads, depois ele fala da Amélia, que é a mulher dele, aí ele vai falar do Um Pai de Família, Um Ano na Estrada, enfim, é bem interessante o livro do senhor Eric Clapton, editora Planeta, Eric Clapton, a autobiografia, muito legal. Gente, seguinte, eu gostaria imensamente de agradecer a participação de vocês aqui no A Verdade dos Fatos, direto da redação, a paciência por ter acompanhado esse programa. Eu espero que vocês realmente tenham curtido e que voltem na semana que vem. Tchau, tchau, porque eu fui!